De longe, essa não é a palestra mais esperada do evento, mas ela pode ser a que mais pode transformar a sua vida e a sua realidade nesse momento. Eu vou falar um pouquinho sobre como você trabalhar com a sua família dentro da empresa e como isso pode ser positivo para o seu contexto. Tem uma coisa que eu considero muito importante, que são 10 princípios para que você possa fazer dar certo a sua empresa familiar, o seu relacionamento conjugal ativado dentro da sua empresa. Essa aqui é a minha família. Essa é uma foto lá em casa, minha esposa, Andressa, o mais velho, que é meu enteado, Diego, 16 anos, Cauã, os dois jogam futebol, Aimee, nossa princesa, e o mais novinho aqui, Natan, como o Boss bem disse, Eva já está no céu, e a gente está na fila de adoção há 3 anos, para mais 2 crianças. Eu quero andar de van, pessoal, de Kombi. Quero ser conhecido como um cara que chega de Kombi lá. Nós temos, como o Boss bem disse, essa aqui é a nossa família ainda, no Dia dos Pais. Como o Boss disse, nós temos a escola Ecoprime, que é Ecoprime International Christian School, uma escola internacional, uma escola bilíngue, uma escola que dá acesso a muitas universidades norte-americanas e cristãs, e é uma escola cristã, sobretudo. Nós fazemos um trabalho, né, em cerca de 2,5 hectares de terra lá em Aldeia, então é uma área bem verde, uma reserva de Mata Atlântica, uma estrutura, graças a Deus, muito oportuna para desenvolver os projetos que nós temos junto com os alunos. E a nossa missão é formar homens e mulheres para conhecer, crer e servir a Deus, mesmo nas carreiras mais exigentes. Então, a partir de 2020, nós fundamos a editora Ecoprime, para entendermos que existia, não só na nossa empresa, mas em outras escolas, uma demanda por um material que fosse excelente pedagogicamente e, ao mesmo tempo, cristão, livre de alguns vieses ideológicos que estavam em desacordo com aquilo que a gente acreditava. Nós acreditamos na Bíblia como nossa regra de fé e prática. A Impact Learning é outra empresa que surgiu em 2017, meu sócio está aqui, também diretor da Ecoprime. A Impacto, ela lança produtos digitais. Então, nós temos um produto que é o mais conhecido hoje no Brasil, no meio cristão, que é um curso de criação de filhos da Simone Quaresma. Para quem é cristão, especialmente de uma linha reformada, que é o nosso caso, você deve conhecer a Simone. Se você não conhece, você quer aprender um pouco mais sobre criação de filhos, a Simone Quaresma, o arroba dela é @SimoneQuaresmaOficial. E o nome do curso que nós lançamos é o Criando Filhos para Deus, além de alguns cursos de casamento, que eu também sou o palestrante. A Aljava Filmes, como o Boss falou, é uma produtora. Eu sempre digo que nós não somos uma produtora de vídeos, e sim de emoções, porque com a emoção certa você vai alcançar o seu cliente e vai fazer com que ele tome a decisão. A ideia de persuadir é essa ideia de arrastar a pessoa, através da emoção, para uma ação específica que você deseja na sua empresa. Então, a Aljava Filmes, nós produzimos todos os vídeos da Armorial Connect, da Armorial Gestão, e a gente tem tido a alegria de poder servir em outras empresas, como Empreender Dinheiro, Appen Capital, que vão estar aqui o Arthur Dantas Lemos, o Saulo Godoy. Nós também somos, digamos assim, produtores da Psyll Eventos, que é a maior plataforma de eventos no mercado imobiliário do Nordeste, e muitas outras empresas que a Aljava serve. Finalmente, tem a GRT, que é uma empresa de imóveis. Então, eu também atuo nessa parte imobiliária. Nós temos um condomínio e também construímos casas de alto padrão para poder vender em Alphaville ou em Aldeia. E o Casamento Abundante, que é o que faz meu coração cantar. Literalmente, meu coração arde pelo Casamento Abundante, porque eu acredito que todos que são casados e que firmaram aliança de casamento com outra pessoa, diante de Deus, diante dos homens, eles precisam viver um casamento abundante. E podem, mas não vai ser intuitivo, não vai ser fácil. Mas o desfrute vale muito a pena. Ok? Então, nessa palestra de hoje, eu espero passar para vocês pelo menos 10 princípios rápidos, curtos, que podem te ajudar a trabalhar com o seu cônjuge. Mas antes disso, eu quero falar sobre 4 benefícios de você trabalhar com o seu cônjuge na sua empresa. Tá? Primeiro pilar, é importante a gente ressaltar isso. Você já firmou a principal sociedade da sua vida. Se você casou, o seu cônjuge é o seu principal sócio. Sócio no principal projeto da sua vida, que chama família. Então, se você tem que fazer dar certo lá no seu casamento, na sua família, faz sentido você também encarar esse desafio dentro da sua empresa. Eu vou provar, e eu não espero necessariamente alcançar o coração de todos, você não precisa concordar comigo, eu não sou dono da verdade, mas retém o que é bom, tá bom?
Mas o ponto de partida para você construir um casamento abundante, você já fez isso. Foi quando você disse sim para o seu cônjuge e não para todas as outras possibilidades. Então, para um casal que anseia por fidelidade e deseja ser fiel, trabalhar junto na empresa faz muito sentido. Eu não estou dizendo que se você não trabalha junto com o seu cônjuge ou não deseja, significa que você não quer ser fiel, não é isso. Uma coisa não significa outra. Mas se você deseja ser fiel, trabalhar com o seu cônjuge dentro da sua empresa faz muito sentido. Eu espero provar isso aqui. Mas a decisão, né, do latim, quando a gente separa essa palavra, etimologicamente falando, você tem duas partes que significam, basicamente, cortar fora. O decisão de é fora e o cadere é de cortar. Então, você cortou fora qualquer outra possibilidade. Por isso que essa pessoa que está do seu lado é a principal possibilidade de sociedade que você tem na vida. Eu tenho bons sócios. Davi, o Lucas, o Levi, o Rafael, eu tenho bons sócios. Mas a minha melhor sócia, de longe, é a Andressa. Então, se eu sou sócio em 5 empresas, e majoritariamente eu tenho 2 empresas que só sou eu e a Andressa basicamente como sócios, que é a Ecoprime e a editora Ecoprime, ainda assim ela se faz sócia dessas outras empresas porque eu estou pronto a ouvir as opiniões dela e, obviamente, eu vou tomar decisões que são de acordo com o bem da nossa família. Mas vamos lá, quais são os 4 benefícios para você empreender com o seu cônjuge? Primeiro benefício é que você vai ter mais tempo juntos. Como eu disse, se você anseia e deseja ser fiel, isso parece fazer muito sentido e vai ser benéfico. Se você, de alguma forma, espera algum tipo de escape, isso não vai trazer algum sentido para você. Mais tempo juntos. Segundo benefício, mais flexibilidade de tempo para priorizar a família. Vocês vão poder empreender no principal projeto de vocês, que é a família, de forma mais livre. Ok? Terceiro benefício importante é que você vai poder ter um planejamento familiar de férias e folgas facilitado. Então, é muito mais simples do que, de alguma forma, uma das partes no casamento está, entre aspas, preso a algum tipo de aspecto profissional de CLT ou algum outro gestor ou chefe que, de alguma forma, possa impedir a pessoa de tirar férias naquele horário ou naquele dia, naqueles dias que são importantes para a família. Quarto benefício, mais motivos para agir massivamente e melhorar a condição da família. São 2 pessoas que têm um interesse gigante em melhorar a condição da família. Então, eles vão trabalhar juntos, e essa é a ideia, trabalhar juntos para que eles possam, então, construir isso de forma abundante. Mas existem alguns perigos. São 3 perigos aqui rápidos, tá? Se você trabalha junto, você vai precisar enfrentar isso. Entenda uma coisa, o seu casamento não vai muito além daquilo que você se torna. Então, o seu casamento, ele precisa diariamente que você cresça em virtudes e amadurecimento. As pessoas que muitas vezes fogem dos conflitos, porque geralmente dentro da empresa você pode agir de uma forma mais arrogante ou mais orgulhosa, embora isso não seja agradável, não seja bom, você reconhece isso. Quando é a sua esposa o alvo da sua arrogância ou o alvo da sua grosseria, você obrigatoriamente precisa pedir perdão para essa pessoa. E isso te coloca numa berlinda, te coloca numa situação difícil. Só que é essa dificuldade, exatamente essa dificuldade que você precisa. E muitas vezes você está fugindo. Na nossa sociedade, o impulso natural é para que você busque as coisas mais fáceis, para que então você possa produzir mais. Mas a jornada de quem empreende na família não é tanto sobre produzir mais a custo de eu não me tornar aquilo que eu preciso. Então, a jornada é para eu me tornar aquilo que eu preciso. E se eu preciso amadurecer e crescer em virtudes, nenhum ambiente vai favorecer mais isso do que os desafios de ter que me arrepender e pedir perdão ao meu cônjuge. Então, o primeiro perigo é o orgulho, e o orgulho vai colocar os seus sentimentos à frente. É sempre você na ênfase de todas as coisas. Você se torna uma pessoa mais sensível, mais pronto a se ofender, e isso não é bom. Então, quando você tem que lidar com orgulho, trabalhando com o seu cônjuge, você, de alguma forma, precisa recuar em relação aos seus próprios sentimentos e não ser tão disposto a ser ferido assim. Então, lá em casa, por exemplo, quando os garotos eles discutem, eu sempre, geralmente, tenho que exortar os 2. A pessoa que ofendeu, ou tentou ofender, e a outra que se fez muito fácil de ser ofendida. Então, a gente, assim, vai desenvolvendo, então, virtudes. O segundo perigo de quem trabalha junto é a arrogância. A arrogância, isso aqui é ilustrativo, né? Não quer dizer que a esposa necessariamente seja mais arrogante. Você pode também inverter essa foto e você facilmente visualizaria o seu próprio coração disposto a se sentir superior ao outro. Então, a arrogância vai te fazer entrar em competição contra o seu cônjuge e também contra a sua própria empresa. Então, você tem que ter cuidado com isso. E o terceiro perigo é não entender o que o outro está sentindo, uma pouca disposição de ouvir
e muita disposição em falar. Finalmente, os 10 princípios. Eu vou passar rapidamente por eles. Se você entender que um desses princípios faz sentido, você precisa, então, tomar decisões a partir disso, porque princípios precisam parir decisões. Se você absorve princípios e você não toma decisões, nada acontece na sua vida. Então, se você tem papel e caneta, um bloco de notas no celular, fique à vontade para tomar algumas decisões a partir desses princípios. Tá? O primeiro princípio importante para que você possa fazer dar certo, eu acho que está um pouquinho, o slide saiu um pouquinho aí da compensação, mas é um relacionamento vertical com Deus. Quando você entende a priorização do relacionamento com Deus, você entende que, então, você precisa crescer nas virtudes desse Deus. E se você, assim como eu e como minha esposa, tem um Deus bíblico, você vai entender que esse padrão de virtudes é a imitação de Jesus, porque ele é um homem perfeito. Então, a qualidade do seu casamento é diretamente proporcional à qualidade do seu relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, né, de forma profunda e não tão intangível, não é um Deus distante, não é uma fé purificadora simplesmente, é uma fé tangível, prática, que muda a forma como eu trato a minha esposa, muda a forma como eu trato meus funcionários, muda a forma como eu lido com os problemas e com as situações. Esse relacionamento com Deus é o que dispõe você a crescer em amadurecimento. Segundo princípio, se permita ser moldado pelo seu cônjuge. Dentro do padrão da empresa, você vai precisar ter essa disposição, porque a jornada não é de amadurecimento. Então, o seu cônjuge foi posto por Deus ali, com os desafios e talvez a incompatibilidade exata para que pudesse moldar o seu coração, para que você desenvolvesse mais virtudes e tivesse mais disposição para desenvolver paciência, longanimidade e humildade. Mas também você vai precisar ter humildade para, de forma amorosa, também moldar o seu cônjuge. Você precisa ter humildade para ser moldado, mas também para moldar. Tem pessoas que não estendem essa disposição de querer moldar o outro porque não querem entrar em certo atrito. Você precisa, claro, ter cuidado para que você não seja parecido com um açougueiro e sim com um cirurgião. O açougueiro ele não tem compromisso nenhum com a cicatriz. O cirurgião ele usa um bisturi, um elemento profundo, ele perfura, mas ele faz uma microcirurgia e então ele fecha, ele sutura aquilo, ele tem um compromisso com a cicatriz. Então, quando você for moldar o seu cônjuge, você precisa ser parecido com um cirurgião e não com um açougueiro. Fez sentido para você? Fez sentido, sim ou sim? Ok. Então, terceiro princípio, defina muito bem o papel de cada um na empresa. Isso me ajudou muito junto com a Andressa. A primeira tentativa que a gente teve, lá em 2017, foi um pouco frustrada. A gente não tinha papéis bem definidos, então, o tempo inteiro a gente estava se expondo à agressão ao outro, né? A se degladiar, a, então, confrontar as decisões. A partir do momento que a gente cresceu, e a gente se expôs a esse crescimento, e a gente amadureceu, se arrependeu, pediu perdão ao outro, nós definimos, entendemos muito bem o que é que a gente precisava fazer dentro da empresa. Então, essa divisão de papéis dentro da empresa é fundamental. Tá? Quarto princípio, rotina de trabalho e rotina de desfrute. Cuidado porque vocês são uma família. Então, você tem a tendência de só estabelecer uma rotina de trabalho. Todo o mais parece não ser tão importante. E eu acredito que se você não tiver uma agenda de desfrute, você vai virar agenda de outras coisas. Então, você precisa ter uma agenda de desfrute para que o dia a dia seja realmente deleitoso, mesmo que envolva muito trabalho massivo. E, vez ou outra, vocês precisam compensar. Isso não é um tipo de compensação como eu me esforcei e agora eu vou comer doce. Não é mais ou menos isso. É quando eu envolvo a compensação dentro da minha rotina de vida. Porque dentro desse núcleo familiar que a gente está vivendo, onde você mora num apartamento, são só 2 filhos, os desafios são enormes em relação a você entender que a rotina é um rolo compressor do seu relacionamento e da sua empresa. Você precisa estabelecer essa rotina de trabalho e rotina de desfrute. Então, celebre as pequenas conquistas. De repente, pequenas conquistas na empresa vocês vão celebrar com pequenas viagens curtas a 2, café do hotel, celebrar com restaurantes românticos, conversas na beira da praia, cinema com pipoca, algumas fugidinhas durante o horário comercial. Isso faz sentido. Você toparia fazer isso numa fase de namoro, por exemplo. Por que não vai fazer enquanto está casado? Quinto princípio, surpreenda o outro. Então, pequenos gestos de carinho ao longo da semana, essas pequenas expressões são importantes e vão colaborando com o ambiente virtuoso que você está criando dentro da empresa e dentro do seu lar. Sexto princípio, transparência é o único caminho. Você precisa ser transparente. Mais uma vez eu disse, quem tem a intenção de casar deveria automaticamente ter a intenção de ser fiel. E sendo fiel, você não tem problema algum com a transparência. Então, em hipótese alguma, minta para o seu cônjuge
E o dinheiro é sempre do casal e deve servir aos interesses da família em primeiro lugar. É óbvio que tem interesses individuais aqui, mas esses interesses individuais ficam a segundo plano. Eles podem ser supridos, visto que haja renda, mas eles não são a prioridade. A prioridade é servir os interesses da família. Então, essas conversas francas são importantes. Finalmente, sétimo princípio, a gente está chegando no final. Priorize o seu casamento em momentos de romance. Então, entenda que a sua empresa é uma extensão, de alguma forma, da sua casa e é uma extensão do ambiente virtuoso que você está construindo no seu lar. Então, se o meu casamento é o principal relacionamento humano, como para a palavra de Deus é, e para aquele que crê na Bíblia, ele vai conseguir entender que o casamento é a principal relação humana que você tem. Nenhum outro relacionamento Deus ordenou que o homem se sacrificasse e amasse a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, para um relacionamento de casamento, você foi chamado a se sacrificar pela sua esposa. Nenhum outro foi chamado, nenhum outro relacionamento você foi chamado a isso. Então, nesse padrão, essa raiz vai produzir bons frutos nos seus filhos e também nos seus colaboradores. Priorize o seu casamento no momento de romance. Oitavo princípio, irresponsabilidade programada. Esse eu gosto bastante. Porque nós somos muito responsáveis quando o ambiente é trabalho ou produção. Geralmente você aprendeu a ser responsável nesse sentido. Mas pouco sobra para você ser responsável em relação à priorização do seu casamento. Então, esse oitavo princípio está ligado ao sétimo. E essa ideia de responsabilidade programada é você dizer não para algumas coisas em relação ao trabalho e priorizar aquilo para o qual você trabalha. Geralmente, as pessoas invertem a ordem e colocam a família ou o casamento ou o relacionamento com Deus à disposição do trabalho ou das finanças. O trabalho e as finanças são bons e fazem parte da sua obra, mas devem servir o seu casamento, devem servir a sua família. Nono princípio. Traga à memória virtudes do outro. Facilmente você vai conseguir enxergar os pontos negativos de melhoria do seu cônjuge. Então, nunca pense ou fale mal do seu cônjuge. Traga à memória as virtudes que te fez, de alguma forma, se vincular àquela pessoa, e ela certamente tem virtudes. Amor fati, gratidão embutida em tudo. Lembre que as virtudes do seu cônjuge geram na sua mente uma carga explosiva de gratidão. E você começa a ter esse princípio grego, que é a ideia de que em cada desafio existe um motivo para eu agradecer e crescer. Finalmente, 10º princípio, não existe vitória individual no casamento, tampouco na sua empresa. Eu queria passar esse vídeo rapidamente, é só 30 segundinhos. Deixa eu ver se eu passo. O São Paulo foi campeão da Copa do Brasil agora, e dá uma olhada no Lucas, que voltou da Inglaterra, do Tottenham, e em 10 jogos ele conseguiu ajudar o São Paulo a vencer o campeonato da Copa do Brasil. Consegue dar play aí? Pablito. Explodiu. Se não for, tem problema não. Eu explico aqui. É rápido. Quem se esforçou, quem correu, quem fez os abdominais, quem fez os testes físicos, quem fez os gols, foi o Lucas. Ele se ajoelha, agradece a Deus, ele abraça a sua esposa e ele diz, conseguimos, amor. Conseguimos. Não existe vitória individual no seu casamento, nem na sua carreira. Esse é um princípio claro para você entender que não é uma competição, e sim uma parceria. É um jogo a dois, né? Muito mais parecido com frescobol do que com tênis. Finalmente, gente, o fundamento para um casamento abundante, na minha concepção, é ser humilde para aprender. Se você tiver disposição para aprender, nós temos disposição para aprender em muitos aspectos. Financeiro, corporativo, empresarial. Mas e quanto ao seu casamento? Será que você está tentando levar com a barriga? Será que você está tentando ser intuitivo e ter sucesso no seu casamento? Você tem que ter cuidado com isso. Seja humilde para aprender. Finalmente, se você quiser me acompanhar nas redes sociais, prioridade, casamento, filhos, depois trabalho. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, o Instagram, Gabriel CBO, tudo junto. Todos os dias eu posto conteúdo sobre casamento. Como construir um casamento abundante para a glória de Deus. E esse vai ser o evento que a gente vai fazer. A próxima edição vai ser em Recife. A gente fez em São Paulo agora dia 26 de agosto, lá em Alphaville. E vamos fazer agora em Recife, dia 21 de outubro de 2023, um sábado, o dia inteiro, para a gente falar sobre como construir um casamento para a glória de Deus. O preço está um pouquinho desatualizado, mas o link você pode solicitar para mim dentro do meu Instagram lá, Gabriel CBO, por mensagem. Deus abençoe você abundantemente. Muito obrigado. Valeu, CBO!